pensando o que eu vou falar, né, na comunidade. Eu escolhi esse tema porque ele tinha uma importância tão grande e muita gente nem sabe que existe isso, né? Forma o pensamento. Provavelmente, algumas pessoas aqui até têm conhecimento do que eu vou estar falando, mas nem sabem que isso chama forma pensamento. E o quanto ela influencia a nossa vida. O quanto trabalha na nossa mente. E o quanto vocês vão ver hoje que essa palavra co-criador é uma realidade que a gente cria mesmo e a gente não tem consciência do que cria e nem do que anda junto com a gente. Então, eu gostaria que você entrasse no outro slide para dar uma ideia. Bom, as formas de pensamentos, elas são energias, né? Então vamos começar assim, eu vou explicar. Tudo que é gerado pela nossa mente, e a nossa mente pensa, é o nosso corpo mental, né? O nosso corpo emocional sente. E a gente age. Mas cada pensamento, ele vai emitindo uma energia. E essa energia, ela tem um comprimento, ela tem uma frequência e ela vira uma forma. Então, os nossos pensamentos vão criando formas, sim. E essas formas que vão sendo criadas ficam gravitando ao nosso redor. Essa foto aqui é muito interessante, apesar de ser telas, mas cada uma dessas telas tem um tema, que é igual à nossa mente. A gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo. E os pensamentos, eles variam, né? Do negativo para o negativo, um positivo, outro negativo, outro negativo, outro negativo. A maioria dos pensamentos das pessoas, infelizmente, é negativo. Então, isso tudo fica aqui. Só que alguns pensamentos, eles não ganham tanta forma, eles ficam ali por um tempo e se perdem. Mas aquele pensamento que a gente coloca muita energia, o combustível é a energia. Quanto mais energia a gente coloca no pensamento, o que é colocar energia no pensamento? É ficar ruminando aquilo. Fica ruminando. Então essas formas vão nascendo, né? Eu vou criando isso e elas ficam aqui ao meu redor. Quando vocês entraram aqui nesse templo, na comunidade, aqui tem formas de pensamento. Só que são formas de pensamentos, na grande maioria, em formas de anjo, em formas de seres de luz, de amor. Então, assim, a pessoa entra no lugar e fala: nossa, eu senti uma paz, eu senti uma coisa tão boa, porque são essas formas de pensamentos que tem no local que trazem essa sensação agradável. E, em compensação, você pode entrar em outro lugar e falar: nossa, eu senti uma coisa tão ruim lá, né? Lugar pesado, não me senti bem, me deu um mal-estar, porque entrou em contato com formas de pensamento negativas, densas, de vícios, de pensamentos, de desejos, né? Então, tudo isso fica gravitando no ambiente. Na rua, tem as cidades, tem dizer que Campo Grande, reclamar de Campo Grande, o quanto Campo Grande é quente, o quanto Campo Grande está calor, o quanto Campo Grande está chovendo, o quanto Campo Grande tem buraco, e reclamar, e pronunciar, e pensar, e emanar essa energia, o que a gente está fazendo?
nós estamos criando formas, pensamentos que vão se juntar com os outros e que vai formar uma coisa muito grande que fica em Campo Grande e ganha vida. Agora, o mais interessante de tudo isso aqui é que a forma ganha vida. Vocês imaginavam que vocês são capazes de, com o pensamento, criar uma coisa que vocês nem sabem e que ganha vida? Vamos mudar o slide? Então, eles são criados dessa forma e mantidos desta mesma forma, com a repetição. Um país, vamos pegar o exemplo de um país. Quando um país, todo mundo gosta, está feliz com o presidente, com a prosperidade da nação, aquilo cria formas, pensamentos positivas. E o que acontece? Você sente aquela vibração naquele país. Você sente a paz que as pessoas têm, vocês sentem a prosperidade, a alegria. Então, o ambiente também influencia. Só que cada um de nós temos nos nossos corpos essas entidades vivas. E que algumas pessoas que têm a capacidade de enxergar além dos 5 sentidos, podem visualizar, podem enxergar isso gravitando aqui e parece às vezes toma forma de pessoas meio deformado, toma várias formas. E quando você tem essa entidade viva do seu lado, vamos supor que a pessoa é uma pessoa raivosa e ela tem muita raiva. A pessoa que tem muita raiva, ela tem um padrão de raiva. Por mais que agora ela não está sentindo, mas ela tem aquela força lá dentro dela. Qualquer coisa dá raiva dessa pessoa. Contraria a pessoa e ela sente raiva. Sente raiva do mundo, o mundo que é culpado, então ela fica ali, naquilo. A entidade, a forma pensamento, está ali, tomando forma. E quanto mais a pessoa pensa e vibra nisso, mais aquilo cresce. No meu consultório, muitas vezes, eu falo para a pessoa, você tem uma ideia do tamanho da sua raiva? E a pessoa para e pensa, não. E eu digo, então você vai fechar os olhos e vai deixar essa raiva aparecer para você. Como que é? E a pessoa fala assim, nossa, é o tamanho de um prédio. Há um prédio de quantos andares? Né? Porque tem de 40, tem de 10, tem de 3. E a pessoa vai dando uma ideia. Então, essa pessoa, ela, naquele momento, ela está percebendo, entrando em contato com algo que está ali. E aí, o que acontece? Tem gente que fala assim, nossa, a pessoa ficou raivosa uma hora, o olho dela mudou. A expressão dela mudou, parecia outra pessoa. E provavelmente a força dessa entidade viva, criada pelo pensamento, que é a forma pensamento, está encontrando campo. Ela ressonou, a pessoa sentiu a raiva, ela encosta. E encosta mesmo, com toda a força, e depende da situação, essa pessoa sai de si, vamos dizer. É como se essa forma de pensamento tomasse conta dessa pessoa. E a pessoa, depois que passa, fala, nossa, como que eu fui capaz de fazer isso? Mas ela foi capaz de fazer isso porque ela gera isso constantemente. E não tem como sair daqui. Pode até ir até ele, se eu tiver raiva dele. Pode ir ficar alguma coisa gravitacionando ali. Mas eu tenho um campo magnético que puxa de volta, é meu. E chega aqui com tudo, aumenta. Então, é uma coisa impressionante, porque ela interfere nas nossas atitudes, nas nossas ações, as formas de pensamento. Eu não estou falando de boa nenhuma, qualquer uma delas.
elas interferem. Como a humanidade, a grande maioria, é uma porcentagem muito grande negativa, a pessoa está o tempo todo, às vezes, lutando para ficar em paz, né? Mas a coisa está ali. A vibração que ela criou está ali com ela. E interfere nas atitudes, nas ações, nas palavras, até nos relacionamentos com todos os tipos de coisas vivas, né? Tem gente que sente raiva, vai e chuta tudo numa planta, por exemplo. Então ela está agredindo um outro reino, né? Tem pessoas que vai e quebra prato. Outro fica com raiva do namorado, chuta toda a porta do carro, arrebenta o carro da pessoa. Então essa pessoa está descontrolada e ela está assim influenciada e preenchida por essas emoções que ficam aqui, gravitando. Vamos mudar de novo? E essas fotozinhas aqui, é isso aí mesmo. Às vezes a gente anda na rua, está lotado disso. E a sintonia que eu tenho com essas formas, algumas eu vou puxando sim para mim. Elas vão sintonizando, é como um imã. Aquilo que eu tenho sintonia, vem para mim. O que mantém essas formas de pensamento vivas? É a força da energia que você coloca naquilo ali. E se você vai num centro espírita, provavelmente essa forma de pensamento que está ali muito grande, que já criou até um corpo, ela vai ser trabalhada, às vezes, como se fosse uma entidade mesmo, porque não deixa de ser, é um ser. Só que não é um espírito, é um ser criado pela mente humana, é um elemental. Existem os elementares da natureza, criados pelo Criador Divino, que atua na natureza. Mas existe o elemental criado pelo pensamento humano e que tem vida. Isso é o que é mais impressionante para a gente descobrir, porque a gente sabe que o que a gente faz, a gente vai colher e volta para a gente, mas nós muitas vezes não temos ideia de que isso vai ganhando forma e ganhando vida, que é o mais interessante. Tem vida e tem consciência de nós, da pessoa que o criou e do mundo. Não sei se a palavra seria consciência, mas essa pessoa, essa entidade, esse ser criado pela minha mente, pela mente dos seres humanos, ela sabe de tudo o que está acontecendo. Tem força, tem influência e fica ali. Então, muitas vezes o diabinho e o anjinho são formas de pensamento. As formas de pensamento habitam o nosso mundo muito mais do que qualquer um que pode imaginar. Deixa eu ver o que está escrito ali. Você enxerga, Sônia? Eu não enxergo o que está escrito. O que as mantém vivas, desejos, pensamentos repetitivos, vícios, criam vários corpos energéticos. Afetam os seres humanos, bloqueando suas capacidades, induzindo suas atitudes, influenciando suas ações e adoecendo também. Bom, então quando um corpo está com muita energia densa do lado, muitas formas de pensamento atuando nessa pessoa, ela pode adoecer fisicamente, porque ela não tem mais resistência para lutar com isso. Ela vai enfraquecendo, vai amolecendo e a coisa vai tomando conta. Então, ela, além de interferir em várias situações, ela está interferindo também no nosso corpo físico. E o nosso corpo físico é o meio que nós temos para viver, aprender e sobreviver. Sem ele, a gente não faz nada aqui na Terra. A gente vira um encosto, vira outra forma de pensamento, aí outra entidade, para que os outros mantenham, né, levando daqui para ali.
Então, é uma coisa que a gente tem que estar cuidando muito, a partir do momento que a gente tem consciência agora de que eu só não estou emanando coisas que vão voltar para mim, eu estou criando coisas que ficam no meu ambiente. A minha sala, dependendo do que é falado, do que é discutido, do que é pensado, está ali. Está ali, fica tudo por ali. A casa da pessoa, o local da pessoa, o escritório, o local de trabalho e também os templos. Então, vocês devem já ter sentido, as pessoas mais sensíveis, lugares que vocês entram e sentem harmonia, sentem paz, sentem tranquilidade, sentem bem-estar. Ou entrar em contato com uma pessoa que traz isso também. Porque provavelmente essa pessoa tem muito mais formas, pensamentos de luz, ou de bondade, ou de alegria, ou de benevolência, do que de formas, pensamentos negativas, densas. E essas formas de pensamento também, elas formam miasmas, né? Que é como se fosse uma energia grudenta, então aquilo fica meio que deformado, meio que feio mesmo, né? E esses miasmas, eles vão contaminando o ambiente. Então, assim, as formas de pensamento, conforme o nível delas, elas vão me bloqueando de eu receber a luz. Não é a luz do sol, porque a luz do sol eu recebo, é fisicamente que eu estou falando. Se eu tenho uma forma de pensamento aqui que bloqueia, ela é grande, ela bloqueia o meu chakra que recebe toda a comunicação com o divino. Ela vai me deixando dentro de uma concha. Eu não consigo receber nem que eu queira. Eu tenho dificuldade para rezar, eu tenho dificuldade para meditar, eu tenho dificuldade para me ligar a qualquer coisa, porque eu não consigo. Não é que eu não quero, eu até quero, mas eu preciso quebrar essas formas de pensamentos que me encapsularam, me tornaram sombra, né? Uma coisa densa, andando para lá e para cá, fazendo o que eu tenho que fazer para sobreviver, mas eu não tenho mais nada que me traga paz, que me traga alegria, que me traga bem-estar, porque eu estou encapsulado. É sério, é forma. Gente, tudo que a gente cria, a gente faz forma. Quando a gente faz aqui, alguns frequentam a tarde de domingo. E na tarde de domingo, tem uma afirmação que a gente faz, e que quando a gente termina, a gente visualiza um mundo maravilhoso. O que nós estamos fazendo? Criando formas, pensamento de um mundo maravilhoso. O reino dos céus na terra. Quando a gente visualiza aquilo lá, o que a gente faz no finalzinho dessa afirmação? A gente entrega à consciência divina essa visualização. Pede para que ele inflame com a vida divina. O que é inflamar com a vida divina? É por toda a energia divina que criou o mundo, que trouxe o Big Bang. Aquilo lá é inflamado com a vida divina. Para sua perfeita manifestação aqui na Terra, e eu agradeço, porque eu sei que neste momento, este mundo maravilhoso já tomou forma no invisível. O que eu estou dizendo? Que isso está sendo criado aqui no invisível. E depois disso pronto, chega a hora daquilo materializar. Assim que é. Então nós materializamos através dessas formas que nós criamos, que está pairando aqui ao meu redor, as coisas que muitas vezes eu não quero. Porque eu não tenho consciência do que eu estou fazendo com a minha fala, com o meu pensamento, com o meu olhar. Eu não tenho consciência. Eu vou vivendo no mundo aí igual uma vaca. Eu como, defeco, vivo, respiro. Isso é o bicho. E olha que ele é muito mais guiado pela intuição do que o ser humano. Trabalho, como, deito e durmo. Levanto. Trabalho, como, deito e durmo. Isso é vida?
rotina. Rotina todo mundo cansa. Todo mundo está cansado da rotina da vida, inclusive. Quem sabe que está para chegar uma nova era, não vê a hora. Tem gente que nem sabe, vai vivendo como se o mundo fosse cada vez ficar pior. Porque é isso que está aparecendo agora. Mas isso que está acontecendo é porque vem um mundo melhor. E não tem como a sua casa ficar melhor do que ela é hoje, se você não quebrar a parede, não tirar todo o lugar, pintar e arrumar e pôr tudo no lugar de novo do jeito que você quer. É isso que está acontecendo no mundo. É uma limpeza, um desmoronamento para se criar um mundo novo. Então, quem sabe disso, que está trabalhando para construir esse mundo novo aqui e aqui na vida, porque quem tem consciência e cria aqui também. No tete a tete, a cada minuto da minha vida que eu estou falando, que eu estou fazendo, que eu estou acordando, que eu estou respirando, que eu estou fazendo, eu estou criando. Então, qual é a intenção que eu ponho? Qual é o desejo que eu coloco? Desejo tem uma força incrível. Desejo tem força criadora. Depende para onde que eu ponho esse meu desejo. Aonde que eu coloco? Desejo e intenção. Então vamos para aquela parte da egrégora. Vamos terminar. Como que elas desaparecem? Deixa eu falar isso aqui rapidinho. As formas de pensamento, quando elas não são colocadas força nelas, elas vão desaparecendo. Vão sumindo. Elas são manifestadas quando eu falo, ou eu faço, ou eu penso, ou eu escuto e imagino. Mas elas não ganham força. Eu não repito aquilo, eu evito aquele pensamento, eu não quero mais. Vamos supor que você tem uma forma de pensamento forte que atua em você, que você não dá conta dela. A hora que você vê, você já fez aquilo que você não queria fazer. Mas se eu não alimento mais isso, quer dizer, eu não penso mais, eu paro de fazer aquilo, eu começo por outros pensamentos bons, eu começo por luz, seja lá o que for de positivo, isso aqui vai perder força. É igual um corpo, você deixa de alimentar, o que acontece? Vai ficando magrinho e morre. Se não alimentar, vai morrer. Tanto que um bebê depende de uma pessoa para alimentar, para ele viver, não é? Depois que ele sabe se alimentar sozinho, você solta no mundo, mas até então, você tem que dar comida. É a mesma coisa a forma de pensamento. Se é uma entidade viva, é a mesma coisa, precisa de alimento. E o alimento é a energia mental. Então aí daí vocês calculam os lugares que estão carregados de vícios, de sexo, de pornografia, seja lá do que for, vocês imaginam as entidades vivas criadas pela mente humana que está lá. Às vezes até os espíritos correm desse lugar. Né? Porque tudo é culpa do espírito, é do diabo, do não sei o que, não. Tem tudo isso aí também. Que nós é que fazemos. Então elas desaparecem, a gente não alimentando. E o alimento é a energia mental. Vamos para o último item? Bom, então, isso tudo forma egrégoras. O que é egrégoras? Essa foto aqui, vocês estão vendo que tem como se fosse um sol aqui, né? Isso é uma egrégora de luz e de amor que essas pessoas, ao se reunir todo dia ou toda semana, não importa, elas já, cada vez que é colocado aquilo ali, e vai formando isso. A partir do momento que você entra ali, você começa a receber uma coisa que você mesmo criou e que está ali lindo, divino, maravilhoso, porque nós somos Deus em ação. Nós temos esse poder de criar. Por isso eu tenho Deus aqui no meu peito, uma chama divina, e que Deus, que a gente fala, o Deus que para mim é o Criador divino, está em todas as coisas, inclusive nesse vazio que vocês estão vendo. Porque aqui o vazio é para o olho tridimensional, né? Então está preenchido da energia divina. Isso é uma egrégora. Então aqui nesse templo tem uma egrégora divina, cheia de seres de luz de todos os lugares. Você entrou aqui, você começa a receber isso aqui. Aos domingos a gente injeta uma bomba de energia para que isso aumente, porque é isso que a gente faz aqui domingo. E por mais que a gente faça e que mantenha a casa, que mantenha tudo, a gente recebe. Não tem nada que eu faça que eu não receba. Nada. Tudo que
um pouco mais. Muito, vai voltar muito mais. Os juros dessas coisas também são grandes. Então, as egrégoras estão formadas nas casas. Tem casa que tem egrégora de guerra. Tem casa que tem egrégora de bebida. Todo mundo entra lá, ó. É álcool, é álcool, é álcool. As igrejas, os templos têm a egrégora. Depende do condutor, depende da energia do lugar. Um consultório, todos os lugares têm, dependendo da energia de quem coloca lá. Então tem egrégoras ruins e egrégoras boas. Eu pedi agora, nesse último minuto, pode pôr aquela música, Sônia? Eu vou deixar então um momento para que vocês limpem as formas pensamentos, porque aqui já tem uma egrégora poderosa, para que vocês limpem as formas pensamentos de vocês por uns minutinhos. Sinta o coração de vocês batendo, porque ali está a vida e a centelha divina. E vocês vão expandir esta centelha divina. Vocês podem imaginar como uma pequena chama dourada. E conforme vocês vão respirando, vocês vão visualizando, fazendo um pouquinho de força com o pensamento para visualizar essa chaminha crescendo e virando uma grande luz no peito. E essa luz no seu peito, dourada, vai crescendo e vai fluindo para todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai ficando preenchido por esta luz. É o divino que está em você e que agora você toma consciência e permite que se expanda. E depois, essa luz sai para todos os lados, preenchendo o seu campo áurico, o seu campo energético, os seus corpos, para cima, para baixo, para os lados, para trás e para frente. E agora todos vocês são seres de luz dourada, brilhante. E quando vocês estão assim, só o que é bom e o que é bem está sendo atraído para vocês. O resto já está perdendo a força. Vocês estão brilhando nessa luz dourada, que está expandida ao redor de tudo e agora se une com a egrégora da casa. Uma grande luz, um grande amor divino. Alimenta todas as nossas almas famintas. E quando vocês estão assim, aonde vocês chegam, vocês iluminam e se torna uma presença agradável. E estão totalmente protegidos. Esta é a verdadeira proteção. Ok? Então eu agradeço a todos. A luz dourada divina que me habita e que está aqui expandida agora, cumprimenta, agradece e abençoa a de todos vocês que estão aqui. Muito obrigada e que possamos ser cada vez mais luz.